obra é santa. Eu acredito que haverá um crescimento, haverá um aumento de servos de Jesus no Brasil. Hoje nós temos 25% da população brasileira e eu espero que aumente para 50%. Porque quanto mais aperta-se a igreja, mais ela cresce. Quanto mais desafia a igreja, mais ela aumenta de número. Porque aqui e em todos os outros lugares existem pessoas valiosas, homens e mulheres valentes, que não têm mais a sua vida por preciosa. Já entregou a Jesus, já morreu, já está morto para esse mundo. E para estes o que interessa para eles interessa aumentar o número de salvos, ganhar mais vidas para Jesus, ganhar os seus familiares, porque o fim de fato se aproxima. E o meu familiar e o seu familiar precisa estar debaixo das nossas orações, para que eles venham ser alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haverá esse aumento, porque o fim se achega muito rápido. Ontem eu falava numa vigília que nós fizemos, que uma coisa, menos de 15 dias, lá no continente asiático, tão distante de nós, chegaria tão depressa a nossa nação brasileira, a América do Sul. Foi muito rápido, menos de 15 dias, essa enfermidade já circulava o mundo inteiro. Então assim será também. As coisas daqui para frente serão com muita rapidez. Então, sabedores, a igreja do Senhor, sabedor dessa verdade de Deus, ela fará orações mais intensas, ela fará orações mais fervorosas, ela se levantará em oração para que os seus familiares sejam salvos. Haverá essa multiplicação, haverá esse dobro de cristãos no Brasil. Deus tem promessa para esse Brasil de ele ser um celeiro de missionários enviados, e não passará essa geração ou a metade da outra, não sei, para não ver essa vontade de Deus na terra. Acontecerá. O Brasil vai esparramar missionários para avivar. O Brasil, ele tem um chamado de avivamento. E nós iremos às nações, provavelmente para ganhar vida, sim, mas também para levantar aqueles que estão abatidos, sem forças. O Senhor nos levantará. Seremos uma nação semeadora da vontade de Deus. Tenho dúvida disso. Ele está preparando. Essas situações vêm para que a gente perca certos medos. Deus sabe trabalhar no caos. Deus sempre soube trabalhar no caos. Aonde para o homem é caos, para Deus é o início de uma grande obra. Aleluia, de uma grande vontade dele na terra. Onde a gente pensa que acabou, que é o fim, Deus começa um novo começo. Aleluia. Vem a imprensa, aperta, mas nós vamos avançar. Não tem governo mundial, nacional, local que impeça a vontade de Deus no meio da igreja. Ninguém. Ela vai morrer pela causa. Ela vai morrer pela causa como Cristo morreu e como tantos outros morreram. Não tem jeito. Começar a dizer não para ela, essa igreja ela vai se unir, ela vai se reunir em oração, e o Espírito Santo que habita no meio dela a incentivará, e ela irá e vai evangelizar e vai ministrar. Não tem jeito. Estamos em quarentena? Estamos, evidentemente que sim. Mas
Se esse negócio demorar demais, não tem jeito. Vai se levantar um, vai se levantar outro, e vai se levantar mais outro, e vai se levantando mais outro, e vai se levantando mais outro. Daqui a pouco, ninguém detém, a obra é santa. Páscoa e Jesus. Páscoa e Jesus Cristo. Páscoa e ressurreição de Cristo. Mesma coisa. Mesma coisa. Nós comemoramos uma Páscoa verdadeira. Estamos alegres, porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabemos que Páscoa vai nascer no Egito, quando o povo de Deus ainda estava em estado de escravidão, assolado pelo Egito, sendo extremamente bombardeado por capricho de um homem chamado Faraó. 430 anos esse povo vem sofrendo, e no final desses 430 anos, 400 anos por aí, a situação piora, a situação fica mais difícil. Ficando a situação mais difícil, mais complicada, porque o Faraó, ele dobrou, triplicou o serviço do povo hebreu no Egito. Piorou. Quanto mais o Faraó apertou, mais o povo se levantou. Se levantou não para afrontar o Faraó, mas para clamar o Deus deles. E o Senhor levanta um homem chamado Moisés. E Moisés, o que Deus diz para Moisés é que estava chegando aos seus ouvidos o clamor. Aleluia! Estava chegando aos ouvidos de Deus o clamor daquele povo escravizado. O povo não aguentava mais a escravidão, a corrupção. O povo não aguentava mais. E quando o povo não aguenta mais, tem o Deus do povo que se levanta e age. E na ação de Deus não tem governo, não tem sistema, não tem nada que detenha. O povo começa a clamar, Deus levanta só um. Deus não levanta uma multidão não, Deus levanta um só, chamado Moisés. E esse homem começa uma batalha, uma peleja contra o ir e vir diante daquele homem arrogante, prepotente, presunçoso, se achava. E Deus vai lá e fala com ele. E Moisés, a peleja de Moisés era grande, porque Moisés não queria ir, mas por obediência, Moisés ia e falava àquele homem: deixa aí o meu povo, libera o meu povo, senão vai ficar pior. O Faraó disse: não, eu não libero. Mas passando-se por cima e sendo derramada dentro do Egito as 9 pragas, teve uma. Porque enquanto estava fora dos lares, fora da casa, fora da família, não estava atingindo a família de Deus, ou a família do Faraó, estava tudo bem. Mas quando passou a entrar na casa deles, aí ele começou a se quebrar diante do Deus dos hebreus. E aí, a última praga, todo mundo já conhece, nós conhecemos, mas devemos relembrá-la para que possamos compreender as demais da mensagem. Chega-se por fim a praga dos primogênitos, onde o Senhor disse assim: coloca nos umbrais o sangue do cordeiro. E o destruidor, chamado-se o anjo da morte,
passará sobre o Egito. Mas toda casa que, por obediência e fé, o anjo da morte, o destruidor, não entrará nessa casa. E quando perguntarem a vocês, que sacrifício é esse? Vocês dirão, a Páscoa. Quer dizer que o anjo passou pelas vossas casas e não entrou. E essa Páscoa foi constituída e veio sendo conduzida pelo povo de Deus até Jesus. Jesus chegando, porque estava escrito que ela seria perpétua, ou seja, não haveria interrupção na face da terra. É tanto que começa na terra e essa prática e esse rito entrará na eternidade. Entrará na eternidade, entrando na eternidade, encerra a Páscoa. Por quê? Porque lá não terá morte, lá não terá destruição, não precisa de remissão, não precisa de derramamento de sangue, não precisa mais. Por isso que será encerrada. Quem ministrará essa Páscoa, essa ceia, será o nosso Senhor Jesus, como sacerdote, como cordeiro. Ele ministrará. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17, ele diz que o que aconteceu com Moisés foi a sombra do que estava para acontecer no dia de hoje, em Cristo Jesus. Ele vai dizer que as festas judaicas eram obras que refletia a um cordeiro que morreria em nosso lugar. O reflexo, a sombra. Então essa Páscoa, ela vem sendo conduzida até Jesus. E como os egípcios perguntaram, que sacrifício é esse? Que sacrifício é esse? E já tinha a direção de Deus pela pessoa de Moisés. Diga que vai passar o anjo da morte sobre o Egito e alcançará os primogênitos, mas nós não seremos alcançados. Então, esse derramamento desse sangue daquele animal apontava para o nosso Jesus, o seu derramamento de sangue que tornou-se a nossa redenção. O âmago desse evento, na intimidade desse evento da Páscoa, era a graça salvadora de Deus. Tinha a finalidade, o íntimo dela era salvar o hebreu da morte, salvar o hebreu da escravidão. Então o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito. Não era porque eles mereciam, não. Não era porque o povo hebreu é escolhido de Deus. Eles se vangloriam por isso. Mas se for ver, eles não mereciam, como também nós não merecemos. O que eu e você fazia para receber salvação? Nada. Ninguém aqui fazia nada para receber nada de Deus. E nem eles faziam para receber alguma coisa de Deus. Não. Ele, por esse propósito, este plano de Deus redentor no meio deles, eles não mereciam. E nem nós. E nem nós merecemos. Mas uma coisa é vista: Deus é fiel ao seu conselho. Deuteronômio vai dizer isso, que Deus foi fiel à sua aliança.
Deus não é como nós, que de palmo em palmo nós quebramos a aliança que fizemos com Jesus, né? No altar. De palmo em palmo a gente tem vontade de não vir mais para a casa de Deus. De palmo em palmo a gente tem vontade de servir a Deus. De vez em quando a gente pensa em desviar e não vir mais nunca à casa de Deus. Mas Deus não pensa assim. Deus não age assim. Deus não foi fiel àquele povo porque ele mereceu. Deus foi fiel a uma aliança que ele fez nos primórdios. Ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Abraão, e ele veio só confirmando esse amor em um casamento que vai acabar a acontecer, meu irmão. Essa aliança vai ser concluída quando a noiva chegar lá. Haverá o casamento do noivo com a noiva na eternidade. Esta aliança nunca mais será quebrada. Glória a Deus. Por isso que se Deus não quebra, eu vou dar meu jeito também de não quebrar. Diga amém. E todos que estão aqui também não podem quebrar essa aliança, porque essa aliança é baseada em sacrifício, e sacrifício de sangue. Por isso que o texto diz, Martinho Lutero disse que se a gente fosse resumir a Bíblia, a gente resumiria ela naquele texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele, para confirmar e consolidar a aliança, ele manda o seu Filho como um cordeiro. Ou seja, ele mesmo veio fazer o sacrifício por nós. Glória a Deus. Semelhante à salvação que recebemos de Cristo, nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Paulo, escrevendo em Efésios, diz a graça, ela é uma doação de Deus. Efésios 2 diz isso. Então, recebemos de Cristo essa maravilhosa graça de Deus. Recebemos doação. Ele resolveu nos salvar. Foi ele que decidiu. Meu amigo, quando eu começo a pensar nisso, e me lembro que eu era o oposto da vontade de Deus, eu não servia e nem queria servir. Eu servia, eu e a minha casa, nós servíamos exatamente ao inimigo. E não como alguns aqui servem, diretamente aos pés do adversário. Era o meu serviço, o meu culto prestado. Como é que Deus ia me arrancar daquele lugar, se eu era inimigo dele? Por isso que essa é graça, porque nós não merecemos. Por isso que é uma maravilhosa graça, porque vai além do nosso sentimento, do nosso pensamento, das nossas atitudes. É plano de Deus. É plano de Deus salvar você. Foi vontade de Deus me salvar. Foi um trabalhar de Deus me alcançar e alcançar cada um de nós. Por isso que Paulo vai dizer que a graça, ela é maravilhosa, porque nós não fizemos nada para receber. Mesma coisa foi o judeu. O Senhor foi fiel à aliança. Ele disse: esse povo não tem jeito não, e eu não posso. Eu fiz uma aliança com alguém que foi fiel. Ou seja, mostrou um pouco de fidelidade para comigo. Porque até o pai Abraão, ele fez algumas coisas que desagradou. Noé também. Todos falharam, mas só porque mostrou um pouquinho. Só porque mostrou um pouquinho de amor, um pouquinho de fidelidade. O Senhor disse: permanece. Esta aliança permanece. Porque Deus disse assim para Abraão: não vai para o Egito. Abraão foi para o Egito. Egito representa mundo.
e o sistema. Egito representa mundo e Abraão foi. Mas essa aliança não quebrou, porque Deus não quebra aliança. Tem muitos do inferno chorando porque quebrou a aliança. Lá está mais nítido, lá está mais patente, lá está mais visível. Lá aqueles que foram para lá sentem na pele porque quebraram a aliança. Mas quem segura a aliança vai ser exatamente o contrário: gozo para sempre. O propósito do sangue aplicado nas vergas das portas, o propósito deles era salvar da morte o filho primogênito de cada família. O sangue, ele tinha um propósito: salvar. A casa que tinha o sangue do cordeiro, do sacrifício em os seus umbrais das portas, o anjo da morte não entrava nessa casa. O destruidor não entrava. Então o propósito do sangue aplicado nas vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Todos que pela obediência àquilo que Moisés falou e pela fé que colocou, o anjo da morte não destruiu. Porque pecado é uma coisa tão séria. Pecado é uma coisa tão séria, a gente acha até bom pecar. Pecado é ruim, é nada. Pecado é bom demais. Sabe o que é que a gente acha ruim? É a consequência. A colheita a gente acha ruim. Mas pecado na hora, show de bola, é bom demais, Júnior. Mas o pecado para Deus é uma coisa tão séria que exige da parte dele, segundo a sua justiça, sangue. Deus não perdoa ninguém se não for pelo sangue derramado. Começa-se no animal e termina no seu filho. Sangue cancela a culpa, vida por vida. O cordeiro, aquele bichinho sem defeito, aquele animal indefeso, arrastado, silêncio, calado, arrastado para ser cortado da sua jugular e derramar todo o seu sangue. Não foi aquele cordeiro que pecou. Quem pecou foi o sujeito lá, desorientado, desorientada, foi, insistiu e pecou. O Senhor preparou um inocente, não tinha nada a ver com aquilo, para derramar o sangue dele, tomar a vida dele, para não matar aquele outro, que era a sua imagem e semelhança. Pecado é muito sério, exige de Deus, segundo a sua justiça, vida por vida. Por isso que aquele madeiro não era de Jesus, aquela cruz era minha e sua. Era nossa, mas ele foi o cordeiro substituto. Ele entrou e disse: não, eu vou assumir a cruz pelaqueles que ainda amam um pouquinho a mim e observam a minha lei e procuram com esforço enorme de ser obediente e crer. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Do jeito que o cordeiro derramou o sangue, Jesus também derramou o seu. Inocente. Jesus pecou? Não. Mas nós somos pecadores. E quem crê nesse derramamento desse sangue será salvo. Porque eu só tenho o cancelamento do meu pecado se eu crer.
se eu acreditar que aquele sangue foi derramado pela minha vida, para me justificar diante de Deus, para que eu não chegue a morrer e a morrer a segunda morte, que é o afastamento total do homem de Deus. Hoje nós estamos afastados, o pecado nos afasta de entendermos melhor Deus. Mas se eu continuar a pecar e sem crer no derramamento do sangue de Jesus, serei separado eternamente de Deus. Mas o Senhor preparou sacrifício para que nem eu e você fosse aquele lugar chamado Lago de Fogo. O sangue do Cordeiro prefigura, aponta para o sangue de Jesus. Qual é a finalidade do sangue de Jesus? Nos salvar da morte e da ira de Deus. Por isso que aqueles que estão debaixo do sangue do Senhor Jesus está salvo da morte e da ira. Mas aqueles que não estão, receberá toda a ira de Deus. Uma vez disseram assim: Deus está no inferno. Aí disseram: não, Deus não está no inferno. Aí a outra pessoa rebateu, contradisse: Deus está no inferno. Como? Toda a ira de Deus está lá. Toda a ira de Deus está no inferno e estará mais intenso do lago de fogo. Mas pelo sangue, eu clamo sangue, eu invoco o sangue, eu creio no sangue, eu vivo pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelo Cordeiro de Deus. Fazendo isso, eu estarei fora do alcance da ira de Deus. A morte passará pela minha porta, ou seja, a morte passará pela minha vida. Cobertura do sangue. A cobertura do sangue. E a morte passa. Quem assistiu o Exterminador do Futuro, não. Era o... Esqueci agora o nome do filme. Esqueci agora. Fala da cadeia alimentar. Que você é cadeia alimentar. Como é o nome daquele? A águia, ela tem uma cadeia alimentar. Então a águia é um... Como é que chama aquilo? Predador. Quem assistiu o Predador aqui? Quem assistiu o Predador viu que ele não conseguia enxergar quando você estava acobertado de lama. Não era? Então ele chegava e não podia enxergar, porque o homem estava mergulhado em lama. Eu queria, de uma maneira grotesca, superficial, dizer que seríamos semelhantes à cobertura daquela lama. Todos que estão acobertados no sangue, todos que estão envoltos no sangue de Jesus, o inimigo não toca, o inimigo não alcança, o inimigo não pega, o inimigo não destrói, nem muito menos a ira de Deus, que Deus vê tudo, Deus contempla tudo, Deus enxerga tudo, mas quem está debaixo do sangue está a graça de Deus, a graça maravilhosa de Deus. Então, irmãos, o Cordeiro Pascal, ele era um sacrifício.
a servir de substituto do primogênito. Porque o do destruidor, ele veio atrás dos primogênitos. E não tinha choro, como diz o nordestino, e nem vela. Se não tivesse o sangue do cordeiro substituto, ele entrava. Só via os gritos da mãe. Só via os gritos dos pais. E ele entrando dentro do Egito e ceifando a vida, tirando literalmente a vida de todos os primogênitos. Todo macho. Só ver os gritos dentro do Egito, o clamor dentro do Egito. E chega na casa do grande homem chamado Faraó. Não teve exército dele acampado em quarentena, exército guardando as portas fechadas. A morte entrou. Por isso que não tem dinheiro, por isso que não tem função, por isso que não tem profissão, por isso que não tem cargo, por isso que não tem posição. Acaba pode ter dinheiro e não acabar, ele passar a vida dele todinha gastando e não acabar. Não tem acesso. O anjo da morte entra. Mas só aquele que pegou com isopo, mergulhou o isopo no sangue e pintou a sua casa e disse: eu creio na provisão do meu Deus, eu creio nesta graça, por isso eu estou obedecendo, porque eu creio. Aí passou aquele sangue ali e ficaram lá comendo e bebendo. Aleluia. A igreja tem que estar assim nessa época, viu? Porque não vai faltar o pão nem a água. O mundo, o que é para estar desesperado é o mundo, a igreja não. Porque quem está debaixo do sangue, a provisão, a proteção, a providência, eita, tudo. E quando a morte visitar, ela só visita para destruir essa carne. Porque o espírito e a alma vai para Deus. A morte chega, sustenta o fôlego de vida que há em nós, mas já tem um anjo preparado. Bora, meu servo, bora, servo de Deus. Existe um lugar preparado para ti. Fosse fiel num pouco, no muito eu te colocarei. Por isso que eu batalho. Primeira batalha minha é pela minha própria vida. Segunda batalha minha é pela minha casa, para que ela seja salva. Terceira batalha minha, batalho pela igreja de Cristo, para que vá o máximo de salvo para o céu, levando eles a crer no sacrifício do Cordeiro Pascual, no Cordeiro substituto. Era o sacrifício, ele substituía. Os hebreus chegavam assim, olhavam para o Bruguelim, primogênito deles lá, brincando de bola de gude. Eita, tem uma sentença de Deus para esse menino. Quantos pais, quantas mães se agarrando com os filhos, não vai levar. Não vai, se não tiver o sangue. Deus só reconhece o sangue. Deus não reconhece religião. Deus não reconhece denominação. Deus reconhece servo que está no sangue, que está na fé, na obediência ao sangue. Quantos estavam ali? O cordeiro que foi... A gente não precisa morrer não, irmão. Jesus já morreu por nós. Você não precisa morrer não, que as coisas desse mundo não.
dinheiro, droga, prostituição. Quem tiver aí à vontade aí, você não precisa morrer por conta disso não, porque Jesus já morreu em nosso lugar. Aquele cordeiro prenunciava a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Era para mim estar pendurado naquela cruz, era para mim levar aquela furada, mas não foi assim. Sabe por quê? Porque ele disse: eu vou para a cruz por você, eu vou sofrer por você. Você, meu filho, fica só na minha graça. Diga para o seu irmão assim: fique só na graça, fica só na graça, só na graça. Diga para o seu irmão: fica na graça, irmão. Porque não precisa, não adianta. Dinheiro, comida, roupa lavada, isso tudo fica. Paulo vai dizer na primeira carta dele aos Coríntios, vai dizer expressamente: chama Cristo de nosso Cordeiro da Páscoa, que foi crucificado por nós. Paulo vai dizer isso. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Paulo vai dizer isso por quê? Porque ele foi crucificado, ou seja, ele foi levantado. Ele teria que ser visto por todos, e até por hoje, na nossa geração, todos olham para ele porque ele está acima de nós. Como estava o pintado sangue com isopo nos umbrais, nas vergas das portas. Todos que quando o bicho chegou, que olhou para cima, ele disse: aqui tem um sangue, eu não vou entrar nessa casa, porque eu não estou autorizado a entrar. Porque quem está aí depois dessas paredes, depois dessa porta, crê no sacrifício do substituto, e eu não estou autorizado. Satanás não está autorizado a fazer nada da nossa vida. Nada. Quem crê no sangue de Jesus, Satanás não está autorizado a fazer nada. Se isso está acontecendo, houve uma autorização de Deus. E Deus permite certas coisas para que o povo veja a glória dele, e para que o povo dele também veja a glória dele. Se morrer, o que morreu vai ver a glória dele particular. O cordeiro tinha que ser macho, separado para a morte, e também tinha que ser sem mácula, ou seja, sem defeito. Essa situação prefigura a impecabilidade de Cristo. Cristo foi impecável. Cristo não deu brecha, Jesus não deu brecha nenhuma. Glória a Deus. João vai dizer isso. João vai dizer que Jesus foi o Filho perfeito de Deus. Por isso que ele tornou-se o Redentor, tornou-se Senhor e Salvador da vida daqueles que creem. Aleluia. Jesus não teve defeito nenhum, nada e ninguém. Hoje dizem que ele, para querer não defamar Cristo, porque ninguém consegue defamá-lo. Mas quando alguém diz assim para você: ah, Jesus não foi essa pessoa toda não, Jesus teve um caso lá com Maria Madalena. Existe até uma ideia aí que Jesus tem uns filhos por aí, Maria Madalena. Isso não é, e nem vai atingir Jesus. E sabe qual é o alvo do diabo? Tirar a sua fé. Sabe de uma coisa? Sei não, pois não é mesmo. Eu nem sei, não andei com ele. Isso não é para atingir Cristo não. Isso é para atingir você, tirar a sua fé.
mas eu creio e acabou. A fé ela vai além do argumento, da razão. Só pode argumentar com você e dizer assim: não, mas eu creio que ele foi impecável. E você tem que seguir, você só tem a fé. Ninguém bate boca com Satanás não para vencer não. Pense que você é igual mulher. Não pense que você vai bater boca, o marido vai bater boca com a mulher e vai vencer ela. Não, não vence não. Ela tem mais argumento do que você. Não adianta bater boca com o inimigo. Você não vai vencer ele. Agora, se você diz assim: eu creio, eu tenho fé, Jesus foi impecável, foi o perfeito Filho de Deus. Acabou. Aleluia. Então, macho, o cordeiro lá teria que ser sem defeito. O cordeiro lá, a exigência de Deus era que ele tinha que ser perfeito, porque ele já prefigurava Cristo. Porque Jesus foi o cordeiro de Deus sem mácula, sem defeito, mostrando assim a impecabilidade de Cristo, dizendo que ele foi impecável, o Filho de Deus perfeito. Por isso que nem a morte conseguiu detê-lo, nem todo o inferno pôde obstruir ou destruir. Mas Jesus pensou em desistir. Senhor, possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele na terra, ele queria ter uma comunhão tão grande. Entenda, Jesus queria ter uma comunhão tão grande com o Pai, que ele disse: Senhor, passa de mim este cálice. Por que ele disse isso? Porque ele já tinha a noção, ele entendia que Deus ia virar as costas para ele. Por isso que ele disse: Senhor, este cálice eu não suporto, Pai. Quem está entendendo isso? Eu não suporto se o Senhor virar as costas para mim. Por isso que ele disse: passa de mim este cálice, porque é a última das gotas, é a última gota. Sofrer todo o descaso dos homens, e depois o Senhor virá as costas para mim. Mas todavia seja feita a tua vontade. Ele foi perfeito. Não é que ele teve medo de ir ao Calvário, não é que ele teve medo de ir diante daquele algoz, daquele inimigo que tanto o surrou, que tanto machucou. Não, ele estava preocupado com isso, não. Estudiosos dizem que ele estava preocupado era o virar das costas de Deus. Aí ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparastes? Diga para o seu irmão aí: sem Jesus não dá. Diga para ele aí, diga para o seu irmão assim: sem Jesus não dá. Se a gente pudesse dizer assim: Senhor, passa de mim passa de mim esse inferno, pois eu não posso viver sem ti. Mas tem gente que quer viver com a mulher, quer viver com o marido, quer viver com os filhos, quer viver pelo governo, mas não quer viver com Jesus. Jesus nos deu uma lição e disse assim: passa de mim esse cálice, eu não vou suportar. Talvez eu não aguente se o Senhor der as costas para mim, porque o meu alvo é o Senhor. Por isso que muitos vai dizer assim: eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Por quê? Porque não sabe mais viver sem Jesus. Mas tem muita gente que deixa Jesus pelo um vintém, o 5 centavos furado, amassado na barreta. Que caba fraco. Não, eu vou deixar pela minha beleza, que eu sou linda. É vão e passageira. O melhor que temos é Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo.
O marido é bom, mas melhor é Jesus, entre eu e o meu marido. Minha mulher é fantástica. Pensa numa mulher boa, indo e vindo. Mas Jesus chega aqui. Os meus filhos, ai meu Deus, eu não vivo sem os meus filhos. Eu não vivo sem Jesus, irmão. Ah, o meu pai, ai, meu emprego. Faz 20 anos que eu sou homem desempregado. Mas nunca me faltou nada. Concluo que Jesus está comigo. Por isso que eu supro as necessidades da minha casa como pai de família. Sou desempregado, mas não sou vagabundo. Sirvo a Deus, porque Ele me chamou com essa finalidade. Macho sem defeito. O cordeiro de lá, Deus exigiu, tinha que ser sem defeito. Ele não poderia ser aleijado. Ele não poderia ser doente, magro. Podia ser cego. Ele não podia ter uma orelha cortada. Ele tem que ser perfeito, porque apontava para o nosso Jesus. E se alimentar do cordeiro para eles era o quê? O alimentar-se do cordeiro representa a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que os salvou da morte física. Ah, eu não quero comer. Se eles dissessem que não queriam, porque além do umbral, além do sangue, ainda tinha que ter a refeição do cordeiro assado. Não podia ser cozinhado, tinha que ser assado. Tinha que comer. Ah, eu não posso não, que eu não gosto de cordeiro. Não gosta não? Está faltoso, tem que comer. Porque quando eles comiam, eles se identificavam com o cordeiro. E se identificava como povo de Deus. E com a morte do cordeiro era necessário comer a carne. Tinha que se comer. Então não era Páscoa. Ah, eu não. Pode ver que a ceia, quem não está bem não vem. Por quê? Porque não se identifica. Por quê? Porque o pecado desabilita ele e desabilita ela a estar na casa de Deus. Sim ou não? Muitos não vêm, ceia, eles ficam em casa. Não dá não para ceiar não. Por quê? Porque não está identificado. Satanás tirou ele pelo pecado dele. Mas quem estava na casa, quem está na casa, é necessário comer do cordeiro. Para que haja identificação que você é de Deus e que você está no meio de Deus em comunhão, identificado. Aqui a gente aponta também para a ceia do Senhor. Páscoa é a continuação da ceia. Até hoje o judeu comemora a Páscoa, até hoje. Eles fazem todo o ritual. Sacrifica o cordeiro, come o cordeiro, não precisa mais do sangue. Foi um momento ímpar. O sacrifício é uma vez só. Jesus não morreu duas vezes, Jesus morreu uma vez só por nós. Então, realizamos em continuação a ceia do Senhor como memorial, ou seja, em memória do Senhor, dizendo assim: Ele morreu na cruz por mim, como da carne dele e bebo do sangue dele. A aspersão era feita por obediência e fé.
Hoje nós somos obedientes pela nossa fé e temos que crer que Cristo derramou o seu sangue por nós e isso obedecer pela fé. Nós temos que fazer isso. Glória a Jesus. A salvação mediante o sangue de Cristo só se obtém somente através da obediência da fé. Por isso que muita gente come por comer, bebe por beber. Nem bebe com fé e nem com obediência. Porque tem hora que precisa dos dois, precisa. Tem hora que a gente tem que ser obediente. Porque na hora do furdunço lá, o marido e a esposa lá do furdunço em casa, aí você diz assim: eu não vou tomar o cálice. Alguém já passou por isso aqui? Vai me dizer que não, que eu jogo o microfone na testa. E passa por isso. Aí o Senhor diz assim: não, vá ceiar. Ou não? Porque ele sabe. Ele sabe o grau de pecado. Porque tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. E quando não é para a morte, a gente recebe a ordem. A gente chega aqui bufando. Olha para ela, olha para ele, aquela luta. Aí às vezes é necessário escutar do reverendo que está aqui ministrando, do pastor, assim: não foi para a morte não. Ai, Jesus, obrigado, Jesus. Não vai me morrer não. Posso cear? Pode, meu filho. Ceia agora, toma o pão. Bebe o sangue agora. Sabe? Obrigado, Jesus. Ai, aleluia. Aí vai chorar porque Jesus perdoou. Por isso que entra a questão da obediência. Porque o inimigo faz de tudo para a gente não estar na comunhão, é ou não é? Por isso que a salvação do sangue de Jesus é obediente somente através da obediência e da fé. Quem para de tomar sangue, quem para de comer a carne de Cristo, não tem comunhão com Ele. E quem não quer descer as águas, a mesma situação. O Senhor diz assim: aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não terá parte comigo na eternidade. Por isso que a obediência às vezes entra também em pedir perdão, em se reconciliar o mais depressa possível, abandonar o pecado, abandonar a prática pecaminosa pela fé, em obediência, para você voltar à comunhão, para você ser salvo. Porque o que interessa não é comer uma vez só não. O que interessa é todas as vezes que tiver uma ceia, você tem que participar, para você ser salvo. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a ressurreição de Jesus. Sexta-feira da Paixão começou o sofrimento. E eu trouxe uma mensagem sexta-feira dizendo assim: Ele escolheu morrer. Ninguém disse a Jesus que era para ele morrer, disse? Muito pelo contrário. O maior amigo dele, o maior discípulo dele, o maior apóstolo dele diz assim: não vai não, Jesus. Compensa morrer não. Não foi? Mas sabe por que ele morreu? Porque ele escolheu morrer. Não foi porque eu chorei, então que não aguento, morra por mim. Foi não. Ele escolheu morrer. Escolhendo ele morrer, ele ressurgiu. Ressuscitou ao terceiro dia. Para se cumprir, porque escolheu também obedecer aos propósitos de Deus. Porque os profetas dissem que ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. É necessário, irmãos, crer que ele nos substituiu por escolha. Aquela cruz era nossa, aquele esforço era nosso, não era dele. Mas nós estamos aqui, firme e forte, dando glória a Jesus, porque ele morreu em nosso lugar.
ressuscitou dos mortos, para ser o primogênito dos mortos, para ser o exemplo, para ser primazia, pois todos que creem nele também vão ressurgir dos mortos. Todos que creem nele terão ressurreição, ressurgirão dos mortos, porque ele ressurgiu ao terceiro dia. Estamos aqui nessa fé, mas tem muita gente que precisa ainda dele. Tem pessoas que estão aí do outro lado, escutando essa mensagem, que está preocupado porque quer servir, quer que ele seja Senhor, quer que seja salvo por Jesus. Tem muita gente aí fora, lá fora, ouvindo também através das lives, que quer também. Se você quer, meu irmão, está aí. Jesus substituiu os teus pecados, morrendo na cruz do Calvário por você, ressurgiu dos mortos por você. Abra o coração e creia. Se você crê e confessa, será salvo. Como é que se confessa? Confessa dizendo assim, confessa aí agora: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Fazendo você isso, os teus pecados de outrora estão agora todos perdoados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Terás uma mansão celestial. Faz essa decisão agora onde você está e seja salvo por ele, porque ele veio para salvar pecadores, ele veio para salvar os perdidos. Sinta-se achado por ele agora. Confessa a ele como você já fez, confessa e continua confessando. Que Deus nos abençoe.